Oi pessoal, nesse vídeo eu vim falar com você a respeito do poder da sua mente. E junto com isso, falar também do poder que a sua mente tem em relação a se curar, em curar seu próprio corpo. Para falar disso, eu gostaria de contar algumas experiências que eu tive e também mencionar o livro maravilhoso Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Então, o que eu gostaria de compartilhar com você desse livro, Aqui, nesse livro, na parte final, assim, do livro, tem os últimos 2 capítulos, Então, tem um último capítulo em que a Louise, ela lista, tem uma tabela, assim, de doenças, e causas prováveis que pode estar acontecendo com você. E que o que pode te ajudar a solucionar isso são as afirmações positivas, de acordo com que você, ao repeti-las, e você sentir da forma que você está repetindo, isso vai se tornando uma crença sua, uma nova crença, um novo padrão de pensamento, porque lembra que quando a gente vai afirmando algo pra gente mesmo, que a gente quer que se estabeleça como verdade pra nós, o que a gente está fazendo é impregnar a nossa mente subconsciente, como ensina o Dr. Joseph Murphy, para que isso se torne uma crença sua, uma nova crença, para que você substitua o antigo padrão de pensamento que você tinha antes. Um capítulo antes de chegar nessa tabela que a Louise ela elaborou, tem um capítulo que ela chama de O Corpo, e ela fala que os pensamentos e crenças que a gente tem, isso acaba influenciando muitas vezes nas próprias doenças que a gente mesmo acaba criando, E aí nesse capítulo tem um trecho assim que eu gostaria de compartilhar com você, que ela fala assim, que essa lista, já está presente em outro livro dela, chamado Cure Seu Corpo, Esse eu não li ainda, mas ela menciona várias vezes aqui nesse livro. E ela fala assim que ela quer esclarecer que o padrão mental nem sempre é 100% verdade para todos, No entanto, ele lhe fornece um ponto de referência para iniciar a busca pela causa da doença. Ela continua falando assim, que muitas pessoas que trabalham com terapias de cura alternativas usam meu livro Cure Seu Corpo para analisar seus clientes e confiam que as causas mentais têm uma incidência de 90% a 95%. Então, o que ela está querendo dizer é que não é 100% das vezes, que o que está escrito aqui, que isso vai servir para você. Até que quando chega aqui no capítulo em que ela apresenta pra gente o que ela chama de a lista, ela sugere como é que você pode usar essa lista. Então, eu vou deixar para falar um pouquinho mais pro final do vídeo, que quando eu vou contar a minha experiência também. Então, antes de chegar nessa parte, tem algo que eu fiz e que isso relaciona com o poder que a nossa mente tem, que aconteceu comigo há anos atrás. Então, voltando lá para o ano de 2015, Então, nessa época, eu ainda estava no mundo corporativo e foi um período em que eu já tinha percebido que aquilo não era para mim, E que a educação física era o que me faria feliz naquela época. E aí, nesse ano de 2015, eu comecei a fazer aula de dança, Então, antes disso, eu já tinha experimentado fazer com os amigos, assim, mas eu não tinha conseguido, assim, me sentir à vontade, sabe? Comigo mesma, eu sempre achava que todo mundo tava me olhando, Só que quando na verdade ninguém tava, Era uma percepção que eu tinha de mim. E aí eu comecei a fazer aula de dança, aula de hip hop, Então, à noite, depois do trabalho, eu ia lá pra aula. Aí acontece que passaram alguns meses, eu comecei em maio, Aí depois eu lembro que surgiu lá, falou que ia ter uma festa de 10 anos, da escola de dança. E aí surgiu a oportunidade de participar dessa apresentação, da escola. E a turma de hip hop também poderia montar uma coreografia e se apresentar, no dia da festa. Então, a gente começou a ensaiar. E aí, naquela época, por um período em que, sempre tem um porquê. Eu te contei já aqui em algum vídeo aqui do canal, que eu falo a respeito daquele vídeo que eu falo da relação, da saúde física com o estado emocional, Como é que isso interfere, criação de hábitos e alimentação, em que eu respondo uma sugestão de conteúdo. Então, nesse vídeo eu conto pra você que eu sou praticante de musculação há muito tempo, e eu sou apaixonada, por musculação. E justamente nessa época, 2015, eu tinha tinha cansado um pouco, Eu acho que na época eu não tinha percebido, mas hoje eu percebo que é porque eu ia pra academia que eu demorava, sei lá, 20, 30 minutos pra chegar. Chegava lá, tinha que ficar revezando equipamento, muitas vezes nem conseguia treinar direito, Então, na época, eu não percebi que era isso que me cansava. E aí chegou aqui, eu cansei da musculação, Então parei de fortalecer músculo, braço, perna. E com as aulas de hip hop, e principalmente com os treinos que a gente começou a fazer toda semana para apresentação, e somado a isso com o calçado que eu usava, que não era adequado, Era um calçado normal, mas que não tinha nada contra impacto, Acontece que a gente começou a ensaiar para apresentação, e aí foi impacto atrás de impacto, E aí isso, eu nem me toquei na época. Então, passou o período de treino,
passou a apresentação, até que chegou, né, depois de um tempinho, acho que foi pouco tempo depois que acabou a apresentação. Aí um belo dia, eu fui agachar lá na despensa para arrumar as compras. Nossa, eu senti um ardor no joelho, né? Eu falei, nossa, o que é isso, né? Aí fui no ortopedista ver e vi que eu tava com tendinite nos 2 joelhos. Aí, resultado disso, fui fazer fisioterapia, tive que fazer 30 sessões, né? Mas ficou bom. Aí depois, eu lembro que eu terminei, né, todas as sessões de fisioterapia, a gente volta, né, no retorno lá, falar com o médico. Aí ele vai lá, analisa, e o que o ortopedista falou pra mim falou assim, você nunca mais vai poder agachar, né? Só que quando ele falou isso, sabe quando você simplesmente entrou por um lado e saiu pelo outro, né? Mas não foi no mau sentido, mas é porque eu pensei, pra mim não teve sentido nenhum, eu pensei, ué, mas por exemplo, a gente ir no banheiro, todo dia precisa agachar, né? Como assim nunca mais vou poder agachar? E aquilo não foi, eu não entendi aquilo como verdade pra mim. Então aquilo não se tornou uma crença e nem algo que ele determinou pra mim, sabe? Então, acontece que depois disso eu fui normalmente continuei fazendo meus treinos de musculação, né? Então, no limite que eu conseguia fazer os agachamentos na academia, eu fazia. E com o tempo, eu fui vendo que eu conseguia fazer o agachamento normal, porque não tinha problema nenhum, né? Não tava sentindo mais incômodo nenhum e nem dor nenhuma. Então, o que eu quero dizer com isso, né, pra você, é que se naquela época, se eu tivesse escutado o médico, tivesse entendido como verdade, aceitado aquilo como verdade pra mim, e que aquela determinação aconteceria na minha vida, então, com certeza, eu não teria mais conseguido fazer agachamento, né? Então, olha como é importante a gente ter esse poder mental, né? Mas também no poder das nossas próprias escolhas. Fazendo paralelo com aquele ensinamento do Dr. Joseph Murphy, o livro O Poder do Subconsciente, que é justamente isso, né? O que você escolhe colocar como verdade na sua mente é o que você pode fazer com a sua mente consciente, né? Agora, quem vai entender e quem entende tudo, absolutamente tudo, como verdade que você coloca pra ela, é a mente subconsciente. Lembrei de um exemplo que o Dr. Joseph Murphy ele menciona nesse livro, que ele fala de um rapaz que ele era jovem, né? E ele era sadio e tudo. E aí acontece que ele foi, não sei se foi numa cartomante, mas numa pessoa que previu o futuro, né? E aí ele foi lá se consultar com ela, até que ela chegou e determinou algo pra ele. Falou algo nesse sentido, não lembro exatamente, mas falou algo no sentido de que em tal dia, ou ele viveria até determinado período. E aí, o que aconteceu com ele? Ele escutou aquilo, e aí ele ficou triste, baixou a cabeça e aceitou aquilo como verdade. E aí ele começou a falar pra todo mundo, eu vou morrer em tal dia, eu vou viver só até tal período. E aí ele começou a definhar, começou a enfraquecer, começou a ficar triste com aquilo. Por quê? Mas porque ele aceitou como verdade, né? Então eu quis compartilhar isso com você, mas para que você se lembre sempre, e falando aqui com todo respeito, né, à classe médica, mas que nem sempre, sabe, essa determinação que é feita, que a gente deve levar isso como verdade, né, porque se você realmente aceitar que não tem mais jeito a sua vida, então vai ser assim, né. Então eu quis trazer essa experiência que eu tive e trazer essa reflexão também para você. E agora uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com você e também se relaciona com a questão de curar o seu próprio corpo e com o poder da sua mente, e usando esse livro da Louise, é que eu sempre tive, por muito tempo eu tive rinite e sinusite. Sinusite principalmente foi mais longo, a rinite veio um pouco depois, né? E o que aconteceu? Teve uma época da minha vida, eu fiquei quase 3 anos fazendo tratamento pra rinite, né? Era mais pra rinite. E aí aconteceu que 2020 chegou, né? Todo mundo sabe que veio a pandemia, a quarentena e tudo. E aí naquela época eu tinha acabado de entrar na academia, né, como professora. E aí aconteceu que veio a pandemia, eles dispensaram, né? Então eu fui mandada embora, porque eu tinha mal entrado lá, não tinha como manter as pessoas. Aí eu pensei, falei, não dá pra eu ficar pagando a vacina, né? E aí eu falei, preciso dar um jeito então pra essa minha sinusite, pra rinite, né? Aí, como nada acontece por acaso, né, como eu vejo isso hoje, aí eu lembrei que eu tinha esse livro aqui da Louise e fui vasculhar a lista que eu mencionei pra você lá no começo do vídeo, lembra? Então, vamos voltar pra lista agora. Então, o que a Louise fala aqui na lista? Ela sugere, assim, que quando você for consultar essa lista, você faça o seguinte, você procure encontrar a correlação entre doenças que você pode ter tido ou está tendo agora e as prováveis causas apresentadas. E aí eu vou ler aqui o que ela tá falando, tá? Então ela menciona, falando assim que um bom modo de usar a lista quando você tem um problema físico é da seguinte forma. Procure a causa mental. Veja se vale para você.
Se não, sente-se em silêncio, tranquilize-se e pergunte-se: quais seriam os pensamentos que criaram isto em mim? 2. Repita consigo mesmo: estou disposto a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. 3. Repita o novo padrão de pensamento várias vezes. E, número 4, tenha como certo que você já está no processo de cura. Sempre que pensar na sua doença, repita as etapas. Então, essa é a maneira como a Luísa ela sugere aqui que você utilize a lista. Então, agora eu vou compartilhar com você como é que foi que eu usei essa da sinusite. Então, continuando agora com uma iluminação diferente, né? Eu que uso iluminação natural sempre acaba tendo esses imprevistos às vezes. Agora já escureceu, então vamos com a iluminação artificial. Então, como que eu usei, né, essas afirmações para rinite e para sinusite que eu tava tendo? Então, eu confesso para você que eu não usei exatamente como a Luísa, ela menciona aqui, né? Então, o que eu fiz? Eu fui ler primeiro o que era a causa provável que ela coloca, né, da rinite e da sinusite. Então, eu vi que pra mim tava fazendo sentido. Aí, o que eu fiz? Eu escrevi cada uma delas em um post-it separado, né? E aí eu deixei isso visível sempre pra mim, né? Então, enquanto eu tava trabalhando, eu deixava lá visível pra mim, toda vez eu olhava pra ele. E por muito tempo eu fiquei mentalizando essas duas afirmações, tanto da sinusite, pra sinusite, quanto pra rinite. Até uma hora, né, que eu acabei memorizando, acabei decorando. Então, eu fazia isso assim praticamente o dia inteiro, né, até que eu conseguisse me sentir melhor. Então, chegou uma hora que eu já tinha decorado, já tinha memorizado, né, essas afirmações, eu vou compartilhar aqui com você. Então, primeiro da rinite. Então, o que a Luísa fala, né? Aqui. Então, doença ou parte afetada, rinite alérgica. Aí, a segunda coluna, causa provável, congestão emocional, medo do calendário, crença em perseguição, culpa. E aí, o novo padrão de pensamento. Eu sou uno com tudo da vida. Estou em segurança todo o tempo. Então, eu fiquei afirmando, repetindo essa afirmação, esse novo padrão de pensamento várias vezes, né, mentalmente. Quando eu conseguia, verbalmente também fazia, com força, com intensidade. E realmente sentindo que eu já estava no processo de me curar. Agora, da sinusite. Da sinusite tá assim. Então, doença ou parte afetada, a sinusite. Causa provável. Irritação com alguém, uma pessoa bem próxima. Novo padrão de pensamento. Declaro que a paz e a harmonia habitam em mim e me cercam todo o tempo. Tudo está bem. Então, continuei repetindo essas afirmações, né? E claro que não foi só fazer as afirmações, né? Mas também tudo está interligado, né? A gente já sabe disso, que a saúde física não está separada da saúde mental e da saúde emocional, né? Então, junto com tudo isso, junto com as afirmações, eu continuei me exercitando, continuei me alimentando bem, né? E uma outra coisa que me ajudou e me ajuda muito, e que lá em 2020 foi um achado, assim, né? Muito grande, e que eu fiquei até um pouco chateada, né? Porque que ninguém nunca me falou antes, né? Digo, o médico que estava lá me orientando com aquele tratamento, né? Eu descobri que tem uma ferramenta, um instrumento, na verdade, chamado Nasal Pot. Vou deixar a imagem aqui para você ver. Esse instrumento você consegue limpar com bastante fluxo, né? As suas narinas. E de uma vez só você consegue limpar com bastante soro, né? Então, além de também encontrar esse instrumento Nasal Pot, eu encontrei também uma receita caseira que duas médicas, duas otorrinolaringologistas, elas ensinam. Eu encontrei elas no canal do YouTube, né? E aí eu passei a fazer a receita que elas ensinam. Na verdade, é um vídeo em que elas testam várias receitas, né? Com quantidades diferentes de sal e bicarbonato, ou algumas que não só tem um ou tem outro. E elas chegaram no resultado, né? Que com uma dosagem lá que elas descobriram, você não sente aquele incômodo quando você vai fazer a limpeza do nariz. Então, caso você se identifique, né, com a sinusite ou rinite, qualquer doença respiratória que você tenha e possa te ajudar, né, a questão da lavagem nasal, eu vou deixar aqui o vídeo delas aqui e a receita também que elas passam e também o Nasal Pot, tá bom? E o que eu percebi nesse processo, de quando eu fazia as afirmações, o que aconteceu? Eu lembro que tinham dias em que eu começava a sentir, sabe, que o nariz estava ficando ruim, e eu começava a espirrar, porque é por conta da rinite. Aí eu começava a fazer as afirmações com mais força ainda, sabe, mais força, mais vigor, e deixava aquilo impregnar realmente, assim, impregnar minha mente, e continuava fazendo. E aí eu percebia que melhorava, sabe, diminuía muito. Então chegava num ponto assim que ela não progredia mais, igual antes, quando eu não conhecia, né, a afirmação da Luísa e não fazia esse processo. Eu lembro que acabava evoluindo, aí depois tinha que tomar antibiótico. Então eu cheguei a tomar muitos antibióticos, principalmente na época que
era mais corrido, quando eu tava naquele fluxo de estágio, faculdade, academia, e era muito intenso, né? E dormia pouco, o corpo ficava cansado, então o corpo não aguenta uma hora, né? Então eu cheguei a tomar muito antibiótico durante o ano, assim. Aí chegou na época da pandemia, pensei, não posso sair de casa, né? Também não quero mais continuar pagando tratamento, porque eu não tenho condições agora, né? Aí tinha que dar um jeito. E aí, pra mim, deu certo. E eu não tô falando, não tô incentivando para que você faça isso com qualquer outra doença ou parte afetada que você tenha, sem consultar o seu médico, né? Eu fiz isso porque eu senti, né, que eu devia fazer, mas é também porque é algo que eu consigo perceber em mim, né? Então, se é algo que eu não consigo detectar aqui em mim, por exemplo, se fosse um problema no coração, eu não sei, né, como é que tá indo. No nariz aqui, a rinite, sinusite, eu consigo sentir se tá melhorando ou não, né? Porque é a forma que eu me sinto, eu consigo ter essa percepção mais clara aqui, né, comigo mesma. Então, de novo, lembrando que eu não estou incentivando que você faça isso com qualquer doença, qualquer parte afetada que você tenha, mas eu acredito que você pode fazer isso como um complemento, né, do que quer que seja que você esteja sentindo. Você continue com seus tratamentos, com seus medicamentos e você comece a implementar as afirmações na sua vida se fizer sentido para você. Então, acontece que foi passando o tempo, fui percebendo que as crises de rinite que eu tinha estava bem melhor, né, mas ela já não estava mais voltando, e a sinusite recorrente era praticamente assim, a cada 2, cada 3 meses, eu tinha que tomar antibiótico, né? Ou ela atacava e eu não conseguia resolver sozinha. Aí eu percebi que isso já tinha sumido, né? Então, até hoje, eu continuo limpando bastante as narinas, né? Do mesmo jeito, com a receita que eu mencionei pra você. Mas não faço mais as afirmações do mesmo jeito que eu fiz, né? Então, se algum dia eu percebo que começa a ficar assim um pouco mais intenso, o que eu tô sentindo aqui, né, na região dos seios aqui da face, que tem a ver com a sinusite, e aí eu volto para minhas afirmações, e eu percebo que isso me ajuda muito. Então, foram esses 2 relatos aqui, que eu quis compartilhar com você, que eu experienciei na minha vida, né, e para você sempre se lembrar disso, né, para que você não aceite tudo o que for dito para você, que isso seja uma determinação na sua vida. Porque quando a gente entende que nós somos co-criadores da nossa própria realidade, da nossa própria vida, que tudo que se manifesta aqui é por consequência do que nós fazemos, do que principalmente nós pensamos e sentimos, então não é uma determinação que vem de outra pessoa que vai fazer com que você seja assim, ou determinada situação, circunstância, seja da forma que a pessoa está falando. Não é verdade? Então, era isso que eu quis compartilhar aqui com você. Espero que possa te ajudar. E para ir embora, eu gostaria de agradecer cada um de vocês que estão aqui. Saiba que todo comentário que eu vejo, a emoção que eu sinto é a mesma que eu senti, sabe? Lá no comecinho, quando começou a ter um comentário, começou a ter um outro. Eu fico muito, muito, muito feliz mesmo de ver também vocês sugerindo conteúdos. E eu fico muito feliz de ver, tá? Eu gostaria de mencionar alguns nomes aqui que eu vi. A Bruna D teve um vídeo que ela, se eu não me engano, foi um vídeo da Louise Hay, em que eu compartilho com você o ensinamento da Louise em relação ao exercício para você aumentar o amor próprio. E aí ela falou assim, fala mais sobre amor, cura, eu não lembro se era criar realidade ou criar, manifestar os desejos, né? E também fala mais da Louise. Então, claro, Bruna, eu vou trazer sim, tá? E eu tô muito animada com isso, porque a Louise, ela tem assim, tem um papel muito importante na minha vida, sabe? E que não é de hoje, né? Já faz muito tempo. E eu quero compartilhar mais isso aqui com vocês aqui no canal, tá? E uma outra pessoa também, a Camila Gregório, que ela comentou em um dos vídeos aqui do canal e falou, não só ela, mas como outras pessoas também, quando vocês enviam, sabe, um comentário falando, continua falando. Então isso, eu vejo que eu tô no caminho certo, né? E tudo isso que eu tô fazendo aqui tá sendo útil de alguma forma. E eu confesso pra você que essa sensação de sentir útil não tem preço, né? Sentir útil e poder contribuir de alguma forma, tá bom? Então, eu fico por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau!